A Lei Candir isenta de ICMS as exportações de produtos primários. A medida, criada em 1996, incentivou o agronegócio, mas acabou gerando um problema para as finanças dos estados exportadores. Há uma previsão de que a União deve compensar os estados pelas perdas, mas os repasses têm ficado muito abaixo do valor que os estados deixam de arrecadar. Agora se fala até em revogação da lei. Mas será que essa mudança poderia prejudicar as vendas do Rio Grande do Sul para outros países? Sobre este assunto, eu converso agora com Marcelo Ramos de Mello, diretor adjunto da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, tudo bem? Muito obrigado, Irineu, pelo convite. E é um tema que é recorrente. Há 20 anos que a gente discute esse assunto. Mais de 20 anos de Lei Candir, já completamos, inclusive teve uma audiência pública no estado do Pará, que também é outro estado bastante interessado em função do minério de ferro. Sim. E, para começo, eu contextualizo a Lei Candir num momento em que tínhamos o câmbio fixo. Ela foi criada lá em 1996. Lá em 1996. Foi para resolver esse problema. Tínhamos o plano real e aí com o câmbio 1 para 1, tínhamos dificuldade de exportação. Então a sugestão do governo federal foi passar a conta para os estados. Né? Então vamos Candir, tirar né? a tributação. Acabou dando nome à lei. Né? Exatamente. Então retiramos a tributação dos produtos primários e semi-elaborados, porque os industrializados já estavam desonerados pela Constituição. Sim. Isso causou uma perda de receita para os estados, hoje em torno de 40 bilhões anuais. No caso do Rio Grande do Sul, já estamos superando aí os 4 bilhões. E o ressarcimento da União está em 3,9 bilhões, já congelado há vários anos. Representa aí em torno de 10% das perdas, com tendência a diminuir, porque as exportações, obviamente, vão pouco a pouco aumentando e as perdas calculadas sobre essa receita desonerada. Então, é uma conta difícil de... E sempre em época de crise, né? Aí se fala muito nisso, né? Vamos buscar os recursos da Lei Candir que a União nos deve. Mas o senhor acha, sinceramente, que há possibilidade ainda de se recuperar esses recursos ou isso é uma miragem hoje para nós? Eu diria o seguinte, o artigo 91 do ADCT, da Constituição, Ato das Disposições Transitórias, né, Constitucionais Transitórias, ele remete para a lei complementar, essa regulamentação. Essa lei complementar nunca foi editada. O que acontece, então? O estado do Pará e outros estados, Rio Grande do Sul junto, entrou com o amigo Scuri, pleiteando que o Congresso regulamente, né? Então, uma ação direta por Ela até hoje não foi regulamentada. Até hoje não foi. E houve prazo, esse prazo vai até agosto desse ano, na interpretação que foi dada. Se o Congresso não legislar, o TCU vai tomar alguma decisão a respeito. Pela reunião que tivemos lá no TCU, de um grupo técnico do CONFAS, a ideia do TCU é até pior do que o Ministério da Fazenda. Eles estão com a tendência de ir para extinguir o ressarcimento. A posição do Ministério da Fazenda, ao menos no ano passado, foi de botar esses 3,9 bilhões com um reajuste pelo IPCA. Mas, obviamente, vai ficar muito aquém daquilo que os estados buscam. Sim. A saída alternativa de simplesmente retornar a tributar, acabar com a Lei Candir, digamos, né? Me parece um pouco difícil também, até para a questão econômica. Mesmo hoje com o dólar a mais de 3, isso, mas ainda continuaria... O dólar varia, claro que 3 naquela época era uma vantagem muito grande e se tornou desnecessária até essa desoneração. Mas ao longo do tempo, né, temos dificuldades. Acho que o importante é a gente ver que o preço das commodities ele é posto no mercado internacional. Então, de acordo com a safra e o preço, nós podemos ter um pequeno espaço de tributação. E aí eu tenho uma proposta nesse sentido, fazer uma certa escadinha, né? O produto industrializado, que devemos incentivar a indústria, né? Ele continuaria desonerado e com o creditamento integral, né? O Estado teria que disponibilizar isso integralmente. O produto semi-elaborado, né? Um farelo de soja, por exemplo, ele não pagaria na exportação, mas teria os créditos estornados. Seria como tributar um pouquinho as entradas, né? E a parte do produto primário teria uma tributação reduzida e com um viés regulatório, tipo imposto de importação e exportação,
teríamos que fazer uma alteração constitucional para isso, mediante decreto, né? E seria flexível em função da Isso. conjuntura internacional. A safra está boa, o preço internacional está bom, podemos tributar um pouquinho. Não, estamos com dificuldades, bota para zero a alíquota. Eu acho que essa seria uma saída tanto para os estados quanto para o governo federal, né? Sim. A outra situação seria de tentar um encontro de contas com a dívida. Essa é uma proposta que volta e meia também se fala, né? O Estado deve para a União deve para o Estado. Não há como fazer esse encontro de contas aí? A meu ver, acho que parece que sim, né? Tudo indica, embora a União resista, né? Porque a União não é muito favorável a essa ideia. Não é muito favorável, mas digamos, se isso fosse colocado de forma parcelada aí para frente, sem grandes impactos para a União, seria uma ótima saída para o Estado. O que eu queria destacar é que em apenas um ano, que foi o ano de 99, em que saímos do câmbio fixo e fomos para o câmbio flutuante, que acabou a justificativa para desonerar as exportações neste ano, né? Exatamente. Por outro lado, a dívida do Estado, né, renegociada lá nos anos de 95, 96, ela explodiu, né, porque o IGPDI, que é o índice que utilizávamos até a Lei Complementar 148 recente, era o IGPDI mais 6%. IGPDI deu 20%, mais 6%, 26%. É como se aumentasse um quarto o valor da dívida num único ano. Então, hoje temos IPCA mais 4%, que melhorou a situação do estoque da dívida, em parte porque retroagiu a 2013, mas esse ano de 99, sozinho, já causa um impacto totalmente distorcido na conta. Então, eu acredito que sim, né, mas depende de uma boa vontade do governo federal e como fazer esse encontro. Né? Isso melhoraria drasticamente a situação do Rio Grande do Sul. O Estado agora precisa dar garantias aí para o plano de recuperação fiscal, né, o regime de recuperação fiscal. Exato. E o governo federal exige uma série de garantias. Não entraria nessa negociação aí esse estoque da dívida da Lei Candir? Não poderia entrar como uma barganha, uma moeda aí de... Eu vejo como difícil, Irineu. Difícil, né? Sim, porque as garantias que estão sendo pedidas, as contrapartidas, elas são do tipo não fazer concurso público, não ter aumento, né? É uma série de coisas que engessam, cortar gastos em geral, né? Engessar a gestão pública. Talvez também privatizar, né? Vender a CE, enfim. Sim. Nesse caso, seria uma contrapartida, não seria uma contrapartida, seria mais um pedido do Estado de utilizar na negociação. O que eu gostaria de destacar em relação ao RRF, fora essa parte aí das contrapartidas, e até em função da Lei Complementar 148, junto com a 156, que foi a renegociação última da dívida, nós não tivemos mais uma limitação do valor a pagar, né, da dívida, nos 13,5% da receita líquida real. E isso é, como eu digo, para o bem e para o mal. Né? Tínhamos um limitador, aumentava a receita, pagava mais. Né? Mas, por outro lado, se não aumentasse tanto, pagava menos. Hoje, o cálculo virou tabela price. Então, o que nós deixarmos de pagar agora, a título de dívida, que já deixamos de pagar desde a renegociação em 2016, né? Aí entramos com uma liminar, depois conseguimos manter essa liminar e estamos na discussão da... Então, a partir de junho, caso não houvesse liminar, estaríamos pagando cheio de novo a parcela da dívida. Esses valores não pagos e mais três anos do regime e mais 3 depois talvez, seria 6 anos, carência, que aí vai em escadinha, seriam transferidos para o saldo a pagar e dividido no mesmo espaço de tempo até 2048. Obviamente que os 300 de hoje vão virar algo como 500 milhões, vai crescer, 400 e poucos milhões no mínimo. Exponencialmente. Então é uma dificuldade, mas é aquilo que eu digo, podemos investir na receita, porque agora o que aumentar de receita não tem vinculação com o pagamento da dívida. Sim. Agora, só para a gente voltar ao tema da Lei Candir, na essência ela é correta, né? A filosofia da lei ela é boa, né? Não tributar a exportação. Ela estimula o produto industrializado. Nós com isso aí também não avançamos muito também na industrialização, né? Continuamos exportando muita soja em grão, por exemplo, né? Pouco farelo ainda, e azeite e óleo menos ainda. Menos ainda. Né? E continuamos aí como exportadores de matéria-prima, né? Não é o caso, por exemplo, da carne de frango, da carne de suíno, que já saem processados, enfim, né? Mas não tem funcionado muito isso também, né? De estimular a industrialização. Né?
Me parece que a lei fez o efeito contrário. Né? Né? Tínhamos exportação de óleo de soja, né? E num dado momento deixamos de tributar o grão. Estimulou justamente. Exatamente. É muito mais fácil já exportar o grão. E aí, nesse sentido, deixamos o importador lá no exterior fazer a industrialização. Ou seja, tecnicamente, para o processo produtivo, para a indústria, teve um viés até negativo, eu diria. Porque a gente vê como países como a China, por exemplo, nosso grande parceiro comercial e grande comprador de soja, como ele tributa pesadamente o produto industrializado, né? Lá, né? A entrada lá do nosso produto, do óleo, do farelo, enfim. E o grão entra tranquilamente, porque né? Você quer preservar os seus empregos. E a gente também deveria pensar mais nisso também, preservar o emprego aqui no Rio Grande do Sul, fortalecer a indústria, que já foi muito forte, né? A indústria do óleo de soja, enfim, desses produtos todos derivados da soja. E hoje parece que encolheu um pouco também, né? Voltamos a ser exportadores de matéria-prima. Bom, qual é o próximo passo agora da Lei Candir? O que vem por aí nas próximas semanas? O que se espera é que o Congresso, apesar do ano eleitoral, ainda consiga encaminhar uma regulamentação neste ano, né? Nós estamos mais ou menos com o prazo delimitado, que daqui a pouco as eleições contaminam o Congresso, né? Vai ser difícil. Mas esse eu diria que todos os estados têm o mesmo interesse, né? Foi o que eu vi pela audiência pública lá. Então, a gente viu Minas Gerais se mobilizando. Tem vários estados muito interessados. Então, a saída seria aí, melhorar o ressarcimento, né? E colocar um indexador para frente. Tá bem. Muito bem, nós conversamos com o Marcelo Ramos de Mello, então aí a gente tem o lado técnico dessa questão, que muitas vezes é politizada e transformada num debate político, mas ela tem que ser vista também pelo seu aspecto técnico, que é justamente esse ponto de vista que nós tivemos aqui. Muito obrigado, Marcelo, pela entrevista. Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado, estou à disposição.